A grande impulsionadora da propaganda brasileira, considerada uma das mais importantes empresas estrangeiras anunciantes no Brasil, a Sidney Ross produziu um grande volume de medicamentos leves e teve seu destaque em solo brasileiro com o seu produto conhecido como Pílulas de Vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, é um homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. O medicamento Pílulas de Vida do Dr. Ross foi desenvolvido e comercializado pelo laboratório farmacêutico Sidney Ross e teve seu ápice de vendas no Brasil entre os anos de 1930 e 1950. A pílula de vida tinha uma cor rosa e sua composição era à base de aloína, extratos e raízes vegetais. O medicamento possuía uso para diversas causas: moléstias, usado como laxativo, purgativo, depurativo do sangue, usado para problemas digestórios do fígado. Basicamente, era um medicamento que servia para tudo. Não é à toa que uma de suas propagandas, em meados de 1940, dizia: "O remédio que corrige mais erros que qualquer outra descoberta da ciência moderna." A Sidney Ross foi a responsável por introduzir as modernas técnicas publicitárias americanas no Brasil, sendo pioneira desses instrumentos de publicidade, pesquisa de mercado, gestão de mídias, merchandising e da segmentação de vendas. A Sidney Ross era uma subsidiária do grupo Starling Drug. O grupo iniciou quando, em 1918, o governo americano comprou a firma American Bayer Company, empresa confiscada após a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial em 1917. A Bayer produzia, desde 1893, o remédio mais vendido no mundo, a aspirina, e a Starling passou a vender nos Estados Unidos e na América Latina com o nome de aspirina Bayer. Com o fim da Primeira Guerra, a Bayer voltou a poder vender seus produtos no mundo inteiro e encontrou a Starling usando legalmente sua marca e patentes na América Latina. Com isso, criou-se um impasse que terminou com um acordo a qual a Starling e a Bayer dividiram o mercado de aspirina meio a meio. Todavia, essas transações não agradaram o governo americano, que teve durante muitas décadas conflitos legais com a Starling por causa desses acordos obscuros de divisão de mercados. Após muitas voltas e reviravoltas, a Starling Drug foi finalmente comprada pela Bayer em 1994, desaparecendo como empresa, fazendo com que muitos de seus produtos se tornassem obsoletos no mercado, incluindo as pílulas de vida do Dr. Ross. Apesar do fim da comercialização de seus produtos, a Sidney Ross foi um importante pioneiro quanto ao desenvolvimento da publicidade no Brasil. Bom, então continuando falando a respeito da Sidney Ross Company, agora eu vou trazer o modelo do Canvas aplicado a essa empresa. Então, no primeiro momento, eu vou falar sobre os segmentos de clientes, né, que busca definir um público-alvo dos negócios e entender os diferentes grupos de pessoas que constituem a base de consumidores da empresa. No caso das pílulas de vida do Dr. Ross, os clientes são pessoas que vivem nos Estados Unidos e na América Latina e querem gastar menos com medicamentos e também querem economizar naquela ida ao médico. Então, elas buscam por uma alternativa e nessa busca elas encontram a Sidney Ross Company. O segundo tópico é sobre a proposta de valor da empresa, né? E isso define a necessidade que a empresa está suprindo de seus clientes. Isso que a gente pode definir como uma proposta de valor. Ela satisfaz alguma necessidade que o cliente tem. E no caso da empresa comentada, essa necessidade é uma necessidade de saúde. Buscam remédios, buscam medicamentos para que melhore a saúde dos clientes. O terceiro tópico fala um pouquinho sobre os canais, né? Toda empresa possui meios de comunicações para com seus clientes. No caso das pílulas de vida do Dr. Ross, eram geralmente feitas comunicação por farmácias, emissoras de televisão e também emissoras de rádio. E também a gente pode falar sobre o relacionamento com o cliente, né? É importante a empresa manter um bom relacionamento para com seus clientes. A Sidney Ross Company ela estabelecia esse relacionamento através de uma publicidade marcante, com a utilização de mensagens de linguagem acessível, músicas e cartões publicitários.
Fontes de receita. Esse componente se refere à análise de preço pago pelos consumidores de cada grupo do seu segmento, descontando os custos do canal e do relacionamento com os clientes. As fontes de receita no Canvas podem incluir a venda de recursos, taxas de uso, taxas de assinatura, empréstimos, aluguéis e licenciamento. As vendas recorrentes em farmácias eram as fontes de receita da Sidney Ross. Recursos principais. Deve-se considerar a matéria-prima dos produtos, incluindo fatores físicos, financeiros, humanos ou intelectuais. No caso da Sidney Ross, era claro a demanda por mão de obra qualificada, utilização de centros de instalações modernos e equipados, matéria-prima para fármacos, a marca em si e vendas e parcerias. Atividades-chave. Ações essenciais para que a empresa funcione. Pode-se incluir as particularidades da produção, até mesmo o quesito de resolução de problemas. As atividades requeridas pela proposta de valor da Sidney Ross é a produção e venda de fármacos. Parcerias principais. O senso de comunidade de ajudar o outro é algo adorável. Agora imagine fazer isso para não só a sua empresa, mas também até mesmo outra empresa crescer. Com essas alianças fica mais fácil conseguir recursos e reduzir a competitividade. As parcerias-chave da Sidney Ross são a Bayer Company e as emissoras de rádio e de televisão. Por último, mas não menos importante, os custos. O componente de custos analisa todas as despesas exigidas para o desenvolvimento do negócio, incluindo no estudo tanto gastos fixos quanto os valores variáveis. A estrutura de custos da Sidney Ross se baseia em produtos, infraestrutura de operações, distribuição dos produtos para as farmácias revendedoras, custo com a aquisição de materiais, serviços e mão de obra especializadas, custos com publicidade e propaganda. Agora, daremos início à análise visando usar os conceitos aprendidos na disciplina com relação à estratégia das 5 forças de Potter. Mas antes disso, farei uma breve introdução. Bom, as 5 forças de Potter é uma ferramenta criada em 1979 pelo economista norte-americano Michael Porter e tem como objetivo analisar as questões concorrenciais e mercadológicas de uma empresa por meio de 5 fatores tidos como principais, e usando também uma escala dividida entre alta, média e baixa com relação à ameaça. Como podemos ver, é dessa forma que ficam dispostas as 5 forças, sendo elas ameaça de novos entrantes, poder de barganha dos clientes, ameaça de produtos substitutos, poder de negociação dos fornecedores e, por fim, se relacionando com a rivalidade entre concorrentes. Em relação à análise, essa será feita com base na empresa mãe da Sidney Company, a de Sterling Drug, uma vez que o encerramento das atividades da Sidney foi causado pelo desligamento da empresa mãe. Bom, temos então a ameaça à entrada de novos concorrentes, sendo classificada como média, pois tendo em vista o contexto em que a empresa estava situada, no auge de suas vendas, a entrada de novos concorrentes estava limitada somente à questão do conhecimento para a produção dos fármacos. Portanto, a entrada de novas empresas no segmento dependia muito mais da questão técnica do que outras questões que pudessem barrar esta ação. Já o poder dos fornecedores foi tido como ameaça alta, pois sendo a aspirina o medicamento mais vendido pela Sterling Drug, o principal e único fornecedor existente no contexto da época e da empresa, pela questão contratual, era a Bayer Company, que realizava o fornecimento de conhecimento técnico e de matéria-prima para a produção. Portanto, essa dependência de um único fornecedor para a execução das atividades entra como fator que pesa negativamente na análise dessa força. Com relação à ameaça de substitutos, foi tido então como média, pois, como dito anteriormente, a barreira do conhecimento técnico se demonstra como uma das poucas limitações para o surgimento de novas empresas. Além disso, o conhecimento técnico também é responsável pelo surgimento de novos medicamentos que possam atender os clientes tão bem quanto os medicamentos da Sterling. Portanto, é uma variável que não pode ser controlada pela empresa e se apresenta então como uma possível ameaça. Em relação ao poder dos compradores, também houve uma classificação média, já que a grande maioria da parcela de clientes que realizavam a compra dos produtos da Sterling possuem um poder de compra baixo. E como se trata de uma gama alta de clientes que adquirem os fármacos, uma alteração no preço poderia afetar bruscamente as vendas da empresa. Entretanto, a dependência dos fármacos é um fator que poderia compensar eventuais aumentos de precificação. Por fim, temos então a rivalidade entre os concorrentes,
que foi classificada como média alta, pois, visto que de acordo com as 4 forças analisadas, podemos entender que o nicho mercadológico em que a empresa estava inserida demandava tanto a questão do conhecimento técnico quanto a questão de recursos, então recursos financeiros, materiais, entre outros. E apesar de um número grande de clientes, a grande sensibilidade também afetou os indicadores. E além disso, a dependência existente por questões contratuais com a Bayer influenciou bastante na questão da análise dos fornecedores, uma vez que o único ponto focal foi justamente o responsável pelas sanções impostas pelo governo norte-americano, que gerou a venda da empresa em 1994. Levando em consideração tudo que já foi citado, umas propostas alternativas para o sucesso da empresa é investir em qualificação técnica, já que isso foi o que deixou eles dependentes da empresa mãe, patentear o seu produto para não ter problema de falsificação ou de uso de imagem, saber precificar visando o máximo lucro. Com isso, eles precisam conhecer o cliente e diminuir os custos de produção. Abrir capital para atrair novos acionistas na América Latina, já que eles estavam chegando em um território ainda não explorado. Aplicando um pouco do que nós vimos no primeiro trabalho, eles poderiam aplicar a estratégia do Oceano Azul, estudando o mercado de não clientes, por exemplo, nichar os seus produtos para crianças, idosos, homens e mulheres, se beneficiar da ausência de concorrente, fazendo com que seu nome ficasse forte no mercado, e diversificando os produtos. Obrigado.